Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Leigo Cast. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma semana, mais um mês. E estamos aqui, eu, Luiz Batizelli, Gabriel, nosso professor aí, nosso mentor espiritual. Ô, E é um nessa, prazer estar aqui novamente. nessa caminhada aí, hoje a gente tem uma coisa para partilhar diferente dos outros temas, né? Nossa proposta era seguir um roteiro, né? Um cronograma, mas hoje a gente tem um assunto que o mundo inteiro está falando disso e não é do Pelé, é do Bento XVI. Que digo infelizmente, mas infelizmente nos deixou, mas felizmente chegou na casa do Pai. É um homem de grandes virtudes e que deixou um grande legado, né? Então a gente vai tentar aí desmistificar algumas coisas que o Bento XVI falou, escreveu, e nesse sentido tentar enriquecer ainda mais essa conversa, esse LeigoCast. Fala aí, Gabriel. É isso mesmo, né? A gente fica até um pouco chateado, né, com essa nossa mídia atual. Não só atual, né? Já desde a época dele, aí, que ele assumiu o pontificado, tudo, a gente vê até as matérias de hoje, né, são bem distorcidas. Na verdade, não é que distorce, né? São meias verdades. Isso você já tinha Exato. até comentado no podcast anterior, né? Que o mal de hoje é que as coisas são ditas em meias verdades, né? Exato. E se você começa a ver matérias, ler notícias, né? BBC, UOL, esses são os piores, né? Se É, fala. cara, você vê, assim, muitas falas de Bento XVI que estão bem distorcidas, né? É, por exemplo, da vez que ele foi na África, né? E ele falou é, que não só com dinheiro e distribuindo preservativos, né, como forma de uma questão pública, de saúde pública, né, que Uhum. resolveria o problema da AIDS lá, né. Sim. E você lê a matéria e como se ele fosse a pior pessoa do mundo dizendo isso, né. É. E colocam ele como mais um cara que como sendo um conservador, né, por conta dele ser conservador, ele disse isso, né? E não é só isso, né? Ele tem um motivo para dizer esse tipo de coisa. Meu, ele fez Exato. não sei quantos doutorados lá, 10, se eu não me engano, né? Ele estudou muito. Só 10. Eu não lembro, mas eu ouvi isso na missa, né? Eles estavam fazendo sempre Sim, um pronunciamento nas missas e parece que foi isso aí, né? sim, Então ele foi um maior teólogo da igreja, um dos maiores, né? Da atualidade, pelo exato, menos. exato. E Calvânia não então ele fica não, nem na sujeira do sapato dele. Fique é, bem claro, exato, né? Então ele não é qualquer pessoa, né? Ele não falou da boca pra fora e pensei isso aqui e pronto, né? É. E as pessoas esquecem, né, que para tudo existe uma finalidade, né? Uhum. E por que que a igreja, né? E aí o que Bento XVI fez foi só reafirmar o que a igreja sempre falou, né? Nada mais do que isso. Exato, ele não inventou nada novo, né? Porque todas as coisas existem, existem por um fim, por uma finalidade, né? Tem um Certo? sentido. Então, a igreja ela vê o sexo como algo que tem uma finalidade, algo natural do homem, né? E algo que tem um sentido. E Sim. qual é a finalidade do sexo, né? Ele é procriativo, né? E ele ainda tem um fim duplo, na verdade, né? O primeiro procriativo e o segundo unitivo, né? Exatamente. E então o procriativo, né? Todo mundo já sabe, para preservação da espécie, e o unitivo para a união do casal.
né? Isso no caso também dos animais não racionais, mas do ser humano em si, para que se una Principalmente, também e é a maior expressão de amor, né? No caso, sim. principalmente. Então, baseado nisso, né, foi que ele disse que não com preservativos, não com dinheiro, né, que resolveria o problema da AIDS. O que precisa é que as pessoas coloquem a devida ordem nas coisas, né? E aí, porque hoje em dia, você pergunta para as pessoas, até cristãs, qual a finalidade do sexo, eles falam que é o prazer, né? Então, Pois é. né, quando você coloca o prazer como a finalidade do sexo, aí você cai no que o mundo vive hoje, né? E foi Sim, outro ponto, prazer de ser errado. exatamente, né? Hoje você vê adolescentes, até crianças, né, já tendo relações e casos aí não é criança, né, 14 anos aí, sei lá, já tá 13, 14 anos, menina grávida, né, já gerando um filho. Tudo isso por conta de que o sexo é só meramente um prazer, uma diversão, né? E outro ponto que ele foi muito criticado, Bento XVI, que também é consequência disso, ele coloca que a Revolução de 60, a Revolução Sexual, né, lá do Woodstock e toda aquela coisa que teve, né, foi a causa desses males, né, de que a Exato. gente vive hoje. E as pessoas, né, então criticam muito por conta disso, né, porque ele falou a verdade, né, ele colocou os fatos é, na, na mídia, né, falando a verdade, e quando você fala a verdade, ela não é bem aceita pelas pessoas, né? As pessoas gostam de ser enganadas. Na verdade, Basicamente é isso. quando você fala alguma coisa que fere o vício ou qualquer outra coisa da outra pessoa, então ela não sabe reagir assim, de uma forma natural. Então ela vai É, precisar agir com o que ela tem de pior, que é a grosseria, que é a ofensa, né? aham, Eu estava vendo um caso também do Papa Bento quando ele foi falar do Islã, né? uhum, Ele estava na universidade lá em Ratisbona, se eu não me engano, e aí ele disse, tipo assim, que é algo como se Deus não gostava de sangue. Era uma referência a um imperador da época lá do Islã que uhum, matava as pessoas. E assim, resumindo, né, ele falou que o Islã é religião dita religião da paz, mas de paz não tem nada. Eles matam as pessoas que é, vão contra, quem não se converte, tal, tal. E eu me lembro que acho que foi em 2006, se eu não me engano. Mas em 2006 ele falou isso. E eu era criança, eu me lembro que quanto bateram nele, né? Quanto uhum, que ele foi martirizado por conta disso. E aí, passado alguns anos, nós vimos aí quantas pessoas foram martirizadas pelo Estado Islâmico, né? é, Então, tipo assim, o cara falou o óbvio. Vocês aham, pregam a paz, mas fazem guerra, guerra santa, né? então, né? E então, tipo assim, o Papa Bento para mim é um farol, é um farol. E É, cada vez mais que eu leio as coisas que ele escreve, cada vez que eu ouço alguma coisa que ele disse, me serve de muita reflexão, né? Eu não quero me estender aqui, mas uma boa lembrança que ele me deixa é que no início da minha conversão, na época em que eu comprei o Catecismo da Igreja Católica e li tudo e não entendi nada, eu também comprei um documento da igreja que chama Espessal, né? Eu estou até gravando um aham, vídeo falando sobre essa encíclica. E é muito engraçado porque ele escreveu era em 2011, se eu não me engano, sobre a esperança cristã.
E nessa Aham, esperança cristã, nessa carta, dentre outras coisas, ele fala de comunismo, fala de socialismo, de aham, marxismo cultural, de ditadura do relativismo. Né? Tem um trecho que eu não consegui achar o capítulo ainda, e ele disse que faz muito sentido, Gabriel. aham, Ele diz o seguinte: quanto maior o núcleo, ele estava falando em referência à teologia da libertação, quanto aham. maior o núcleo de verdade numa heresia, mais difícil é combater. E assim, É, é verdade. na hora que ele escreveu, na hora que eu li isso, eu achei absurdo, porque eu não achava que a heresia tivesse um fundo de verdade, né? Mas Aham, assim, se você parar e falar assim, olha, a gente tem que amar os pobres e tem que ser pelos é, pobres. Mano, não tem um ser humano que tem dois neurônios funcionando que vai ser aham, contra, né? Tá ligado? Não exato, tem como. é, Só que você começa a ver que, tipo, beleza, é pelos pobres, é. Só que para isso é para deixar todo mundo pobre e meia dúzia de cara rico, tá ligado? Então, tipo assim, o país todo pobre e os é. caras que querem que todo mundo seja igual são ricos. Então, assim, é E bem não isso mesmo. distribui nem um pouquinho do dinheiro deles, né? Exato, exato, exato. É bem isso mesmo. Quanto maior o núcleo de verdade numa heresia, mais difícil é de combater, de perceber e combatê-la. Né? É, E também isso está relacionado ao, de certa forma, está relacionado ao relativismo, né? E esse tempo todo que a gente tem vivido aí como você estava falando no início, de relativismo sexual. Se você perguntar para uma uhum, pessoa, é só prazer. Me faz é, bem? Me agrada? Então serve. Não importa que, na verdade, as pessoas, penso eu, que hoje as pessoas não estão, a consciência está tão relativa, tão relaxada, que acho que foi Chesterton que dizia que chegaria o tempo que a gente precisaria dizer que a grama é verde. Eu acho que é, foi ele. foi E ele sim. assim, a gente está no tempo que, se você falar que a grama é verde, as pessoas vão perguntar o que é grama. Tipo assim, tamanho é a confusão, É, entendeu? é. Não, mas tá bem nessa pegada aí mesmo. E é bem por causa disso que você falou, né? E o que você já tinha falado no podcast passado e eu comentei agora, né? Que é a questão da meia-verdade, né? Porque quando você pega a questão na filosofia, que eles falam das premissas, né? Quando Uhum. você suprime uma premissa, a maior, e pega só a menor, você cria uma meia-verdade, né? Porque quando você fala que você tem que ajudar o próximo ou ajudar a pessoa a fazer o bem, isso é uma verdade. Só que existe uma verdade maior por cima dessa, que faz você agir desse modo, né? E esse maior as pessoas não falam, né? Ele pega só aquela parte ali que é conveniente, que é uma verdade, né? É bonitinho, né? É, Ninguém isso, vai dizer contra. exatamente. E aí coloca como sendo uma verdade e fica realmente difícil de você, de forma direta, né, rebater essa teoria ou enfim, o que seja, né, ideologia, porque para você conseguir quebrar algo que está com meia verdade, você tem que trazer toda a verdade, né, num nível maior, num nível macro, né, de forma bem estruturada, para que a pessoa enxergue que aquela meia verdade é meia verdade, né? Não é a verdade completa, É né? só E um lado bem enviesado, muitas vezes. exato. Então eu acho que assim, quando você pega esse tipo de assunto, né, que está meio truncado, digamos assim, né, falado pela metade, e quando o Bento XVI vai falar em público, ele não tem um tempo suficiente para conseguir formar toda a, a descrição completa daquilo, né? Então ele tem que falar de forma reduzida. E quando você fala de forma reduzida, você acaba às vezes abrindo brecha para ser mal interpretado, né? E não por culpa da pessoa, mas pelo tempo que tem, né? Porque Porque pensa, pensa bem, né? Se todo discurso que ele for fazer tiver que retomar, né?
como o pensamento dele chegou. Mano, É, seria o discurso exato. do Fidel Castro, era 6 horas. É, tipo isso daí. Então, é difícil mesmo, né? E como ele estudou muito, ele tem muito conhecimento, né? E quando você começa a estudar muito, você falar de forma simples acaba ficando difícil, né? Porque você tem muito conceito na cabeça, né? E você conseguir expor aquilo de forma que seja simples de todo mundo entender, em pouco tempo é complicado, né? Porque é um assunto complexo você pegar para você quebrar uma um marxismo, né? Tem toda uma ideologia, uma teologia da libertação. Não é um discurso de, sei lá, meia hora, uma hora, né? Tem todo um Não, estudo por trás que tem que fazer. e, Então, quando ele vai se expressar, é difícil dele conseguir pôr de forma que vai bater de frente mesmo e ser uma forma absoluta e falar, ó, isso aqui é errado por conta disso, né? E não é conveniente, né? A não, gente sabe não, que o mundo hoje, né, é totalmente liberal. Esse é o ponto. E esse foi o liberalismo, né? Foi a causa de tudo, né, de todas a gente pode dizer que a causa de todas as revoluções é o liberalismo, né? Tudo as pessoas querem se libertar de algo, querem se libertar, e isso se estende para tudo, né? Para você tem o liberalismo econômico, você tem o liberalismo nas artes, né? Então, tudo vai se tornando de forma liberal para que você tire aquilo que era do passado, que meio que ditava regras e não te deixava você ser livre para crescer, para usar a imaginação, ou seja lá o que você quer fazer. É, então, essa liberdade falsa, né, que é colocada hoje, é sempre quando tem algo que dita regra, que mostra a finalidade, isso é algo que oprime, que constrange, né? Então, por isso que é tão criticado, né, o Bento XVI, quando ele quer impor a ele ainda, e não é nem questão de doutrina, é você falar da coisa natural, né? Quando você é, fala da finalidade do sexo, é natural, né? Não é algo que simplesmente foi imposto não para ele foi falar, uma não, não é para invenção ser. humana, né? As coisas Exato, são, exatamente. as coisas são assim desde sempre. Exato. É o maior, Por isso que é é, natural. é o maior impulso da natureza, né? Que tem até mais do que a própria preservação nossa, né? Do indivíduo, a preservação da espécie é o maior impulso da natureza, né? Você vê que entre os animais irracionais, eles até quase se matam lá para poder acasalar, né? Né? E por preservação da espécie, né? É o impulso que move, porque eles agem por instinto, né? Sim, sim. E o ser humano, sendo um ser racional, né, inteligente, é um ser capaz de não querer procriar para preservar a espécie, né? Ele quer simplesmente se divertir e ainda mata o da própria espécie em prol do prazer, né? Na verdade, ele quer só o do prazer, né? E se eximir de toda a responsabilidade. Eu acho que Exato. esse aspecto do prazer sexual é só a parte mais, vamos dizer assim, mais latente, né? É. Mas tem muitas outras responsabilidades que as pessoas às vezes, se esquivam, né? Que Uhum. nem a gente tem visto crescer aí o número de asilos, de casas de repouso. É. Assim, é um negócio bom em termos, mas você vê que a família já está terceirizando isso. Né? Começou com as crianças, Aham. começou com as crianças com as creches, escolas, tal, deixa a criança lá das 5 da manhã às 10 da noite, a criança vem para casa para dormir. É. Né? E agora a gente está vendo assim, os idosos e os pais de pet aí, também tem os hotéisinhos de cachorro, hotéisinho de É. planta, né? Se não Tem, bastasse o pai de tem, pet, agora tem pai de planta também. é, foi você que comentou, né? Tá Quando a gente surreal. se viu aí, você comentou. Tá Você vê como surreal. tá decadente o negócio, né?
E aí você fala pro cara assim, hoje eu tava indo pra casa, encontrei um amigo de escola, primário, e aí ele, pô, Luiz, você tá gordo, você tá igual eu, não sei o que, velho. A única coisa que mudou é que, graças a Deus, eu consegui constituir família. Já tenho um filho fora e um a caminho. Aí ele falou, mas nisso eu te ralei também, porque eu tô com dois fora e um dentro. Então, tá bom, então isso aí, tem que multiplicar mesmo. É, exatamente. Seguir o curso natural da vida, né? Exato, exato. Mas isso aí, esse assunto ainda dá pra gente falar bastante, né? Do A liberalismo. gente, a gente Nele pode, vai chegar no relativismo, né? Mas dá pra gente entrar muito nos detalhes de liberalismo no geral, né? a gente pode É usar chegar no o que chegou. podcast aí, um episódio, só para falar disso. Então, Sim, com assim, certeza. do Papa Branco fica esse legado de homem de coragem. Eu estava pensando no paralelo, né? De João Paulo, que foi também um homem muito corajoso, né? Que apesar da sua doença, ficou no pontificado até o fim. E aí, logo em seguida, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que estava a cabeça de Bento XVI, né? Porque ele não Uhum, tinha um precedente tão novo assim. O último que fez aham, isso foi 600 anos atrás. Né? é, Ele acompanhou de perto João Paulo II, né? Até o aham, fim. Então, imagina a coragem desse cara, tipo assim, mano, realmente, na minha limitação humana, eu não consigo. Vai ser, pode parecer, né, como muitos aventaram, uma vergonha, né, aham, de fugir, talvez, mas não, ali era realmente uma fortaleza de é, aceitar, né, a limitação que a idade lhe impôs. Né? Tanto é que os tempos depois, ele viveu muito tempo recluso, né? Quase uhum, não andava, né? Foi difícil conseguir ver o irmão dele na, na Alemanha, se eu não me engano. aham, E assim, Papa, sem dúvida nenhuma, tem uma grande estrutura, né? De tem, logística, de médico, e ainda assim, né, ele tinha toda essa dificuldade. Então, acho que é mais um intercessor para nós. Eu tenho conversado com alguns amigos também, que esse ano foi um ano de. Aliás, foi ano passado, né? A gente ainda está em 2022. é, E que foi um ano de perdas de grandes homens, né? Grandes pessoas. Mas a gente perdeu na terra para ganhar intercessores no céu. E tenho certeza que Bento XVI é um desses grandes homens, né, que em breve subirão aos altares. com certeza. E assim, né, ele fez um grande bem, né, para a igreja também, né, relembrou muito da doutrina, da importância da verdade, né, Uhum. combateu muito a teologia da libertação e para mostrar a doutrina da igreja, né, que é a real. E ele também foi um que ajudou na criação, né, do catecismo da igreja. Sim, sim, E então ele foi um grande doutrinador também, né, para reforçar ainda mais a doutrina de 2000 anos da igreja e tá sempre lutando para não ceder, né, a esse liberalismo que o mundo quer viver. E foi, né, um grande homem, né, um grande papa e com certeza contribuiu muito e mesmo, né, agora que ele está junto de Deus lá, né, não está mais entre nós, mas você vê que ainda assim ele deixou um legado, documentos, cartas que ainda vão fazer muito, né, pela sim. igreja, pelo povo. E isso a gente vê nos novos padres, né, seminaristas que são mais litúrgicos, que, né, estão trazendo de volta aquela cara de igreja que a gente tem visto que foi se perdendo com o tempo, né? Você Exato. vê pelo menos Tudo isso as mais graças próximas à coragem dele dele, exatamente de ir contra o de mundo, ser né? diferente, né, em É, meio a- ao o clero, né? Uma exato. parcela considerável do clero é Aham, liberal, né?
É, assim, marxista, progressista, né? exato. E ele teve a É, coragem de ser esse cara firme, né? De é, pregar o que a igreja sempre pregou. e isso trouxe acho que uma renovação, assim, né? Digamos, um novo ânimo na igreja para que hoje estivesse novos sacerdotes que, né, se inspirassem muito em Bento XVI, Sim, né? Então foi algo muito, é muito um bom. renovo, né? É, É um inspirar. E é um movimento que, com a morte dele, é um movimento que tende a crescer muito. Tenho é verdade. certeza que é um movimento que irá crescer, porque agora os inscritos vão vir, os testemunhos virão, né? Então, Aham, e Deus vai, com certeza, vai fazer com que a gente conheça de verdade quem é esse homem de é o grande dom de Deus, né? De um mal ele consegue tirar um bem muito maior, né? Deus. É isso. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. A gente volta em breve com mais outro episódio do nosso podcast, LeigoCast, em busca da verdade. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, valeu.